Bom dia a todos, paz seja convosco, em nome de Jesus. Excelente domingo para todos vocês. Amados, hoje o Espírito Santo tocou em meu coração para falar sobre essa palavra que está em Tiago 2, iniciando pelo versículo 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que proveito algum. É porque tá escuro aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Meus irmãos, que aproveita-se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não é? Que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiveres obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, crer apenas não basta, não é? A fé, ela precisa ser manifestada, exercitada. Mas, ó homem vão, queres tu, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, glória a Deus. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Abrindo parêntese aqui, nós sabemos que lá em Efésios 2, 8, e assim é, nós sabemos que todo ser humano, além de gratidão ao Senhor, ele é necessário, não é? Que ele creia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí nós sabemos que o ser humano, além de gratidão, ele é necessário que ele creia que Deus deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, foi zombado, escarnecido, sofreu morte de cruz, levando sobre si as nossas transgressões, não é? Houve uma luta espiritual e pela desobediência do homem houve a queda, veio maldição ao mundo. Deus, com isso, por amor à humanidade, criou um plano de salvação através do sacrifício do seu Filho, que é a graça, e nós somos feitura sua e precisamos, quando cremos, nos tornar filhos de Deus e passar a ser nova criatura. E o sacrifício do Senhor não foi em vão. Ele veio com esse propósito. Então, nós somos salvos pela graça. Embora aqui nós estejamos falando que a fé sem as obras ela é morta. Então nós devemos, além de crer no Senhor, ter fé nele e manifestar, exercitar as obras. A fé pelas obras, não é? Também
Porque não só basta crer. Porque aqui ele pergunta, ó, aqui ele diz assim: crês tu que só existe um Deus? Então, nós temos fé baseada em quê? No Senhor, não é? Que nós temos um Deus vivo, todo-poderoso, que deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e para que tenhamos a vida eterna, é necessário que todo ser humano creia, não só com os lábios, mas confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Lá em Romanos 10, 9, está escrito: se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que ele ressuscitou, que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, ele é salvo, a pessoa é salva. E se negar será negado no céu. Então, prosseguindo, estou agora no versículo 24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recorreu os emissários, né, os espiões, né, e os despediu por outro caminho. Ela auxiliou, né, ajudou ali naquela missão daqueles dois. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a pessoa não basta dizer só que crê, não é? Dizer assim: eu creio em Jesus, eu creio que Deus Todo-Poderoso, ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que fez a mim e a você. Mas nós precisamos, todos nós, muitos já fizeram isso, eu já fiz há muitos anos, e sei que muitos já fizeram, mas é necessário que a pessoa, além de dizer que tem gratidão a Deus, ela testificar isso, ela confirmar, né? Precisa confessar, não só com os lábios, mas ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, que a fé ela é avivada quando a tua vida é edificada, a minha vida é edificada, a vida de todo aquele que crê no Senhor, que confessou que ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É necessário que a pessoa vá à igreja, porque na igreja a pessoa ouve a palavra, a pessoa é batizada nas águas batismais, onde ela sepulta a velha criatura e renasce em Cristo Jesus, uma nova criatura. Senhor, ele quer comprometimento, ele quer compromisso. E por um motivo, amados, às vezes você está impossibilitado de ir na igreja, não é que você, sei lá, você gosta, ou que você já há anos você congrega, você precisa buscar uma igreja mais perto, você precisa ver vídeos, você precisa ler a Bíblia, não é? Constantemente a gente deve ler a Bíblia, não deve deixar de ouvir a palavra, porque a fé ela é avivada também através da palavra de Deus. Você precisa manifestar sua fé. Quando você devolve o dízimo, você está ali manifestando a sua fé, testificando ao Senhor a sua fidelidade para com Deus, o seu comprometimento. E às vezes acontece, amados, da pessoa estar passando uma situação difícil, não é? Não teve condições ali, mas o Senhor disse que ele é fiel no pouco e também no muito. O que você puder oferecer, né? Caso você esteja atravessando, né? Porque às vezes a gente atravessa momentos muito delicados nas nossas vidas e você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída, mas Deus tem a solução para todas as coisas. Apresente diante dele a tua causa, a tua súplica. E o Senhor, não é como está escrito eu sempre leio esse versículo, capítulo e versículo que está em Mateus 6,6. Quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que está em secreto, que ele ouvirá e te recompensará. O Senhor é um Deus galardoador daqueles que o temem, que confiam nele. Então, dá a tua entrega, o teu melhor, sem reservas,
e o Senhor, da tua fidelidade, quando houver alguma campanha, não é, que o pastor ou missionária disser, o obreiro, seja os membros da igreja, né, que estão na frente da obra, disser que você precisa fazer uma campanha, faça, né, manifeste ali sua fé, mesmo que seja um sacrifício no altar, faça, porque nada que nós fazemos para Deus fica despercebido, passa despercebido. Eu, como experiência própria, todas as vezes que eu manifestei a fé, né, manifestei a fé através de ofertas, né? O dízimo, ele é sagrado, a gente precisa, não é que a oferta não seja, eu digo assim, se você não puder dar a oferta, mas você puder devolver o dízimo, devolva seu dízimo, e sempre que você, e a oferta alçada, sempre que você puder fazer um sacrifício no altar, faça, porque nada que nós fazemos para o Senhor é em vão, é vão. Entendeu? Tudo que nós fazemos, principalmente quando você manifesta a sua fé, o Senhor em Hebreus 11, está escrito, versículo 1, que a fé é a certeza do que você espera e a prova do que você não vê. Não é? Momentaneamente você não está vendo, mas nós como cristãos, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Então, quando nós manifestamos a nossa fé, o Senhor diz assim, ó, ela está crendo, ele está crendo que eu vou fazer isso. Então, eu aprendi, amados, sabe? Eu aprendi que nós devemos agradecer antes de conseguir aquilo ali que nós estamos, né? Não que você vá à igreja, não que você vá em busca de alcançar alguma, como muitos falam, alguma graça, mas na verdade é bênção, é vitória. Não que você vá por interesse, mas eu sei que cada um de nós, muitas vezes, necessitamos de realizações, coisas, não é? Às vezes você pede pelo seu filho, pede pela sua filha, você pede por um parente, não é? Ou pela sua própria vida, ou restauração, ou restituição, ou algo assim em termos de vida física, com relação à saúde. Pessoas às vezes estão enfermas e buscam a cura, claro, óbvio. Então, manifeste sua fé. Sabe, quando o pastor, a missionária, o obreiro, o presbítero disser, faça uma oferta no altar, faça porque nada que nós fazemos para o Senhor é vão, sabe? O Senhor, ele é galardoador. O que quer dizer isso? Ele é abençoador. E principalmente quando nós manifestamos a nossa fé. Sabe? Cada vez que você manifesta sua fé, você está dizendo assim, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus todo-poderoso, fiel, e para ti não existe causa impossíveis. O Senhor pode todas as coisas e eu estando no Senhor, eu também posso todas as coisas, porque isso é bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós podemos sim, exercitar nossa fé. Claro, baseado totalmente nas Escrituras, baseado no Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho amado, o seu próprio Filho se deu a si próprio, como está escrito em 1 Timóteo 2, 5, 6. Que só há um Deus verdadeiro, um só mediador entre Deus e os homens, o qual... Não é? Ele veio em homem, padeceu, sofreu, foi escarnecido, zombado, recebeu afrontas, enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele, quebraram os dentes dele, deram socos no rosto dele, além de enfiar uma coroa de espinho na cabeça dele, que sangrou muito. Imagina, amados, foi tanto sofrimento. Tudo aquilo por nós. Ele fez aquilo, ele, embora santo, ele se fez pecador, ele fez maldito, embora sem mácula, né? Um cordeiro sem mácula, ele veio para tirar o pecado do mundo.
E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi levado pelos tosqueadores como uma ovelha muda. Não abriu sua boca. Suportou tudo calado. Embora santo, puro, não tinha pecado nenhum. Ele se fez maldito, porque quem ia para a madeira, quem ia para ser crucificado, eram os malfeitores, assassinos, ladrões, né? Pessoas que fizeram muitas aberrações. Então a morte naquela época era desse jeito. Então ele se fez maldito, embora santo. E a gente vê muitas pessoas por aí se curvando a imagens de figura de homem, de mulheres, de aves. Tem gente até que pensa que está servindo a Deus porque usa. Sabe quando você peca contra o Senhor, usando o nome dele? Quando você põe sua fé em ídolos, em qualquer tipo de idolatria. Tem gente que não coloca em imagens, mas coloca numa ferradura atrás da porta, ou coloca num patuá, ou coloca orecalamaxuri andalamanai. Eu me lembrando de coisas aqui, o Senhor me traz a lembrança, pessoas que penduram figa, seja no pescoço, ou tem figa dentro da casa, ou tem figa pendurada na porta da entrada da sua casa, entendeu? E outros objetos, ou idolatra uma casa, idolatra um homem, idolatra seja o que for, porque isso abrange, amados, a idolatria. Graças a Deus é uma área que eu domino bem, sabe? Glória a Deus por isso. Então assim, amados, olha, tem pessoas que colocam o dinheiro como se fosse um Deus, mas é Deus com D minúsculo, porque o nosso Deus verdadeiro se escreve com D maiúsculo. Eu aprendi isso quando eu fiz o curso. Então, nós precisamos buscar conhecimento cada vez mais da palavra de Deus. Lá em Oséias 4:6 está escrito que o Senhor dizendo, né, usando o seu servo e dizendo nas suas palavras, com suas próprias palavras, que o meu povo é destruído porque falta conhecimento da palavra de Deus. Então é necessário que a pessoa busque conhecer, né? Porque aí você vai cada vez mais se aperfeiçoando nas escrituras, conhecendo, tendo entendimento, e o Senhor vai trabalhando na vida de cada um de nós, não é, de forma única, vai nos dando sabedoria. E aquilo que você aprende, você não fica só para você sente vontade de passar para outras pessoas, porque o maior fruto do Espírito Santo é o amor. E quando você ama, você quer que seu irmão também tenha conhecimento, seja abençoado, não é? E cada vez mais, não é? Existe uma deturpação aí quando você vai pregar a palavra do Senhor, alguém pensa que você está criticando, não é? O inimigo, ele às vezes quer invadir a mente das pessoas. Quando você dá legalidade, fica pensando que você está pregando a palavra do Senhor é porque você está criticando. Não, amados, nós quando estamos lendo a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, é para edificar aquela alma ou almas para o reino de Deus, não é? Isso é muito importante, uma alma para o Senhor vale muito e para nós também. Então assim, manifeste sua fé, porque não adianta a pessoa dizer só que ama o Senhor e não manifestar a fé. Como nós vemos aqui na palavra, a fé sem as obras ela é morta. Então a pessoa deve, além de amar a Deus, deve ir à igreja, deve devolver seu dízimo, deve estar em comunhão com os irmãos, né? Como diz a palavra do Senhor. E participar, quando você confessa, depois que você confessa Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você pode participar também da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo. O Senhor disse que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu permaneço nele e ele em mim. Então, você está cumprindo as ordenanças do Senhor, quando assim você faz. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a fé
O Senhor disse, sim, eu já ia esquecendo. O Senhor disse que muitos o honram com os lábios, mas que o seu coração está longe dele. Por quê? Porque ele quer que você, eu, todas as pessoas manifeste aquilo que diz. Não ama ele? Se ama ele, então manifeste a sua fé nas obras, praticando aquilo que ele ordena. Ou lhe ordenou nas suas escrituras. E o que ele ordenou? Tudo isso que eu acabei de falar aqui. O Espírito Santo me usando para falar. Que a pessoa deve, além de confessar Jesus, se batizar nas águas batismais. E o batismo não é para santo, não é para justo. Quer dizer, santo você se purifica ali, né? Você vai buscando, se consagrando. Você vai confessar, se comprometer com o Senhor. Que o que você fazia outrora, você vai se comprometer que aquilo ali ficou para trás. Você vai sepultar a sua velha criatura. O batismo é isso. O batismo é para pecadores. O batismo não é para justo, para o santo. O batismo é para aqueles que se arrependem. Ali, naquela, mais uma manifestação da fé, mais uma obra, né? Como diz as escrituras, que a fé sem obras ela é morta. Ali você está demonstrando, está testificando que você ama a Deus e que você está confirmando, Senhor, eu te amo e eu busco, me comprometo de procurar. Não é que a pessoa não vai ter nunca mais pecados, porque nós somos todos pecadores. A Bíblia diz que nenhum justo, não, que todo justo pega. Todos, não só os ímpios como os justos, porque nós pecamos por palavras, pensamentos, ato, omissão. Até quando você não faz aquilo que Deus esperava, nós estamos também pecando, não é? Por exemplo, lá em Tiago 4:17, o que é que está escrito? Que estando no teu poder ajudar, não é? Fazer o bem, não faz, peca. Quer dizer, nós temos a natureza pecaminosa, herdamos dos nossos pais espirituais, mas isso nós podemos ser pessoas melhores. Quando a gente se batiza nas águas batismais, nós estamos ali nos comprometendo de buscarmos, né? Buscarmos ser pessoas